Bem, depois que você fez a visita ao seu cliente, hora de voltar para a empresa e fazer o dimensionamento, ou seja, qual é a capacidade do sistema que você vai instalar naquele cliente, quantas placas você vai utilizar e qual é a capacidade do inversor que você vai utilizar para aquele cliente. Então você já coletou lá todas as informações, já trouxe para o escritório a conta de luz dele, onde tem todo o histórico de consumo, e agora a gente vai fazer esse dimensionamento para que possa chegar a fazer um orçamento e mandar o projeto para aprovação. Então eu estou aqui com o engenheiro Márcio, né, que vai ficar com a palavra para conduzir essa apresentação. Bom, pessoal, agora que a gente está de volta ao escritório, voltou da visita com o cliente, temos agora que fazer a análise da demanda, de entender o que o cliente precisa de energia. Às vezes ele não precisa zerar a conta de energia dele. Ele não precisa de uma conta zero, ou ele não quer que a conta zere. Às vezes ele não tem o investimento necessário até o ponto de zerar. E também pode ser o contrário. Ele pode ter a intenção de ir além da energia que ele já consome. O que acontece? Por conta da tarifa de energia, ele tem uma demanda reprimida. Ele hoje gasta, por exemplo, 500 kWh por mês, mas no momento em que ele tem uma tarifa zero, que ele não paga mais a energia da própria tarifa que ele está gerando, ele não paga mais uma tarifa sobre a própria energia que ele está gerando, então ele vai consumir mais da energia que ele gera. Ele é o produtor de energia e ele quer consumir mais. Ele tem uma necessidade de instalar um novo aparelho de ar-condicionado, mais máquinas na sua indústria, mais secadores na sua loja, no seu salão, mais máquinas de costura na sua empresa. Então, Márcio, essa realmente é uma informação importante, porque quando você estiver visitando o seu cliente, não basta que você pegue apenas a conta de luz do cliente. Exatamente. Imagine, você precisa entender isso. Essa é a grande sacada de você aumentar o seu ticket de vendas aí quando você estiver com o cliente. Por quê? Esse cliente, se você visitou uma casa do cliente, digamos que esse cliente seja um médico, você visitou a casa desse cliente e você identificou que ele gasta por volta de 400 kWh mês. E se você for dimensionar o sistema só para os 400 kWh mês, você vai suprir apenas aquela necessidade pontual, aquela necessidade que ele já tem, que ele já consome. Mas será que realmente ele não está querendo utilizar, digamos assim, do conforto de ter mais energia em virtude das placas solares? Será que ele não queria botar um outro ar-condicionado para o filho? Será que ele não queria colocar um freezer na casa dele? Enfim, o que será que ele, para melhorar o conforto dele na residência dele, ele queria colocar de eletrodoméstico? Bom, e tem mais, só para concluir aqui, Márcio, ainda tem mais uma coisa que eu acho importante, é que você pode identificar se esse cliente tem um outro endereço em que ele queira consumir essa energia. Então, ele mora numa casa e ele tem um consultório, por exemplo, onde ele gasta bastante energia, tem vários aparelhos dele lá ligados. Então você pode identificar exatamente qual é a demanda do consultório e você pode instalar tudo isso, tanto a demanda a energia consumida na casa, somado com a energia consumida do consultório dele. Isso aí você poderia pegar e instalar toda essa capacidade de geração de energia na casa, no telhado da casa dele, e poderia suprir os dois endereços. Além da demanda reprimida, que o Márcio já falou, você também poderia suprir a necessidade de um outro endereço desse mesmo cliente. Isso. Você não pode basear o dimensionamento da sua instalação solar só pelo histórico do consumo que existia no passado. Porque no momento em que
eu instalo os kits solares no telhado de um cliente, ele passa a viver uma nova realidade tarifária. O que ele consumia antes é uma tarifa que não existe mais. Para ele, aquele custo deixou de existir. Ele usava a energia dele, aquele consumo que ele tinha ao longo dos últimos 12 meses, existia principalmente também porque com a grande influência da tarifa que ele pagava. No momento que eu instalei o kit solar, a realidade tarifária do cliente mudou. Agora ele vai viver outra realidade, outra situação econômica na instalação de energia dele, né? Bom, você não pode basear o dimensionamento da sua instalação solar só pelo histórico de consumo dos últimos 12 meses do cliente, porque ele vivia uma realidade tarifária que vai deixar de existir no momento em que você instalar os painéis solares na casa dele. Ele antes pagava uma tarifa pela energia consumida. Depois que você instalou, ele não paga mais pela energia consumida. Ele vai receber créditos pela energia que ele gerar. E essa sobra de créditos, ele pode fazer o que ele quiser. Ele vai deixar na concessionária, ele vai compensar em outro imóvel, com outro cliente, ele vai compartilhar com o irmão, com o amigo, com o primo, com o filho, ou usar na sala comercial, na indústria, na sua fábrica, aonde ele quiser, aonde ele tiver vontade, ou ele pode até acumular esses créditos por 60 meses. Ele tinha uma realidade tarifária que vai deixar de existir, deixa de valer tudo que ele tinha de consumo antes, agora ele vai ter uma disponibilidade diferente, um interesse diferente em consumir energia. Antes o interesse dele era moderado pelo custo da tarifa. A tarifa causava um freio ou causava um controle sobre o seu consumo. Ou seja, pedir para o menino desligar o chuveiro ou tomar um banho mais rápido, passar menos horas no ar-condicionado. Deixar de colocar um ar-condicionado no quarto do filho. Exatamente. Enfim, são coisas que têm uma demanda reprimida inclusive pelo valor do quilowatt cobrado pela concessionária e até para sair das faixas de consumo. Isso já aumenta bastante o quilowatt. Você paga agora, como vai entrar a bandeira vermelha, amarela. Atualmente a bandeira é verde, mas quanto mais você consome, mais caro você paga. Quando você instala energia solar, todo esse custo deixa de existir. Você passa a ter outras necessidades. Você tem outros interesses de consumo, porque não tem mais aquela tarifa mensal a pagar por cada quilowatt-hora. Márcio, então a gente vai entrar agora, depois dessa introdução, para que você entenda, né, exatamente o que você tem que perguntar para o seu cliente. Depois de você coletar todas as informações e estiver no escritório, agora a gente vai calcular realmente a demanda. Vamos lá, Márcio? Vamos lá. Calcular a demanda. Vamos lá. Então, vamos para o computador, gente. Vamos lá.